o fogo do Espírito Santo. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Eu gostaria que vocês pudessem colocar de pé, amém? Aleluias. Nós temos prioridade com Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas, amém? Então a ordem para nós é ide, esse é o nosso chamado, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, buscai as vidas que estão lá fora, amém? Mas hoje nós queremos tantas coisas, né? Corremos atrás de tantas coisas e muitas vezes nós esquecemos a prioridade, que é Jesus. Hoje o que somos, o que temos vem dele e tudo é para ele, por ele e para ele. Amém. Amém. Aleluias. Então hoje nessa noite a ministração que Deus colocou em meu coração é falar do maior conquistador de território que já houve nessa terra. Se chama Jesus Cristo. Amém. Ele é o maior conquistador de território. Ele nos deixou exemplo. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Evangelho de João, no versículo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade de Samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, onde era o seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado Jesus da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta dessa. Nessa noite, este Deus tremendo está neste lugar para te dar água da vida, água que cura, água que liberta. Aleluia. Jesus, ele precisava ir a Galileia. Então ele saiu da Judéia para ir na Galileia e precisava passar por Samaria. Samaria era um lugar discriminado pelos judeus. E eles para os judeus, eles eram impuros. Samaria é um lugar desprezado. Samaria é um lugar de pessoas que são chamadas traidoras da fé. E eles eram considerados inferiores a outros povos. Essa era Samaria daquela época. Samaria era também vizinha do reino de Judá. Samaria também ficava no meio do caminho, vamos assim dizer. Do modo que, onde os judeus, quando tinham que ir para algum lugar, eles teriam que passar por Samaria. Mas sabe o que eles faziam? Eles passavam por fora de Samaria. Eles davam uma grande volta para não passar por Samaria. Eles não queriam se contaminar com Samaria. Lembra aquela história de um homem que foi roubado e espancado no meio do caminho, deixado ali no meio do caminho? Passou um sacerdote, olhou para ele, passou de largo. Passou um missionário, olhou, passou de largo. Passou um levita e passou, e olhou, passou de largo. Assim eram os judeus que onde passavam por Samaria. Eles olhavam Samaria, passavam de largo e davam uma grande volta para chegar ao seu destino, porque eles não queriam passar por Samaria. Assim eram os judeus. Eles não passavam por Samaria, eles passavam por fora, bem longe de Samaria. Mas tendo esse território para conquistar, Jesus, ele não olha estas coisas, amém? Mas o nosso território que queremos conquistar, muitas vezes nós damos tudo de melhor para conquistarmos, mas o Senhor quer que nós saiamos lá fora,
para conquistar vidas para Ele. Amém? Mas Jesus nos chamou para sermos conquistadores de almas, conquistadoras de vidas para Ele. Jesus foi o maior conquistador de território. Jesus quebrou essas barreiras que havia naquele lugar. Jesus quebrou os preconceitos, a religiosidade, a política que tinha naquele lugar. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de lugar. Jesus não deu volta por Samaria. Jesus passou por Samaria. Aleluias. Jesus, ele não deu volta. Ele passou por Samaria, porque ali ele tinha um encontro com uma mulher que necessitava de cura espiritual. Deus precisava curar a ferida daquela alma. E nós, por onde temos passado? Por fora ou por dentro de Samaria? É algo que nós temos que examinarmos. O que nós temos feito do nosso chamado? Onde temos passado? Nós temos passado por fora ou por dentro de Samaria? Qual o território que Deus te chamou para conquistar? E o que você está esperando para conquistar territórios para Deus? As armas Jesus já te deu. Quais são as nossas armas de guerra? O Senhor nos deu armas de guerra, onde através dessas armas nós podemos conquistar territórios para Deus. Nós não podemos sair no território, passar por Samaria de qualquer maneira. Nós precisamos nos equipar das nossas armas de guerra. Uma das nossas armas de guerra é a oração. Quantos têm encostado esta arma? Porque na correria da vida, muitas vezes não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar Deus, não tem tempo de ter intimidade com Deus, não tem tempo de fazer um devocional com Deus. Mas para a conquista de território, nós precisamos usar esta arma, a oração. Aleluia. Sem oração não existe vitória. Toda vitória vem através de oração. Amém? Esse seminário só aconteceu porque tinha vidas intercedendo, orando por cada um que aqui está sentado nessas cadeiras. Amém? Então nós precisamos de usar essa nossa arma de guerra, que é a oração. Uma outra arma de guerra é o jejum. Quanta dificuldade muitas vezes temos, de jejuar. Mas o jejum, ele quebra cadeias, ele quebra grilhões, ele quebra os argumentos de Satanás. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos de fazer jejum. O Senhor diz que Ele espera que nós façamos um jejum para nos fortalecer. Jejum não é barganha. Jesus, eu vou jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, para que o Senhor me dê. Não, é para mortificar a nossa carne, para que os nossos ouvidos sejam sensíveis para ouvir a voz do Espírito, para ouvir aquilo que Deus quer falar, para ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas. É através do jejum que nós podemos ouvir e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É uma das armas de guerra que o Senhor também nos dá. E fazer guerra espiritual todos os dias. Por quê? Porque o inimigo é sagaz. Ele tem paciência. Ele fica na espreita, esperando ter uma brecha. A primeira brecha que você der, ele entra e destrói. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Amém? Mas o Senhor vem para te dar vida. Aleluia! E nós temos também o Espírito Santo de Deus. Ele nos guia
e Ele nos ensina, Ele nos capacita. Amém? E porque você ainda não foi conquistar territórios para o Senhor está te aguardando. Estamos em guerra. E quando nós entramos nessa guerra, não tem escapatória. Não tem como voltar atrás. Uma vez você colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Amém? Então fala para sua irmã, já era. Agora nós temos é que seguir em frente. E essa guerra só tem um vencedor. É aquele que crê no poder do Senhor. Aleluia. Jesus está voltando. E tudo que nós conquistarmos nessa terra, materialmente vai ficar aqui. Mas se você conquistar vidas para o Senhor, Ele vai levar vidas. Glória a Deus. Deus não vai levar coisas, Deus vai levar vidas. Então é necessário que nós precisamos ir, passar por Samaria, conquistar vidas para o Senhor. Aleluias. Por isso é necessário ir em Samaria, buscar os cativos de lá. Quem está disposto a buscar os cativos? Amém. Quem está disposto a passar por Samaria? Quem está disposto a cumprir o ídolo do Senhor? Eis que o Senhor nessa noite quer te dar coragem, quer te dar ousadia. Eis que nessa noite o Senhor quer te dar intrepidez, coragem para você passar em Samaria e tirar os cativos de lá. Aleluia. Jesus passou por Samaria, território imundo, mas ali tinha uma alma. Jesus não rejeitou aquele território, Jesus não rejeitou aquele lugar, Ele não passou de lá. Jesus passou e ficou 2 dias naquele lugar. E naquele lugar Ele ganhou o coração de uma mulher que estava ali necessitando. E através daquela mulher, ela relatou ao povo o que o Senhor tinha falado com ela. E naquele dia, em Samaria, houve salvação. Aleluia! Quando nós tivermos essa disposição, disponibilidade de irmos passar em Samaria, ali vai haver salvação. Quando nós falamos de Jesus para uma vida, uma sequer vida, e ela é salva, ela aceita Jesus, essa vida vai falar para outros, que vai falar para outros, e assim a igreja vai crescendo. Amém? E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela foi ali, ouviu de Jesus, e ela foi no meio do povo ali e falou o que Jesus tinha falado para ela. E aquele povo quis que Jesus ficasse naquele lugar. Então naquele lugar houve salvação, naquele lugar houve cura. Aleluia. Amém? Vamos ler também João 4, o mesmo capítulo, mas a partir do versículo 39. Aleluias. João 4, no versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, quando você convida e fala de Jesus para uma alma, essa pessoa vai falar do testemunho dela para outras pessoas. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diz a mulher: já agora não é pelo que disseste, nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo.
E passado ali 2 dias, partiu dali para Galiléia. O Senhor só partiu dali de Samaria depois que ele ganhou uma alma e ganhou aquele povo para Deus. Deus tinha agendado este encontro através de Jesus, seu Filho. Deus agendou este dia para você. Deus quer tocar em você nessa noite. Deus quer te encher de coragem, de unção nesta noite. Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele tem algo para fazer. Aleluia! Amém? Jesus tem algo para fazer na sua vida. Aleluia! Assim também Jesus libertou um gadareno que tinha uma legião de demônios. Depois dele estar livre em sã juízo, ele queria ir com Jesus. Mas Jesus diz para ele: vá e fala ao povo o que Deus fez por você. Por isso nós precisamos ir a Samaria, buscar vidas para Jesus. Tantas vidas lá fora, do vício, na prostituição, na depressão, quanta enfermidade, esperando a palavra rema, a palavra do Senhor. Então, Jesus precisa de nós, cumprir o ID do Senhor. Jesus nos chamou para cumprir o ID, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo hoje, Ele te pergunta. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e ouvisse o que o Espírito Santo te pergunta nessa noite. Aleluia. Vai passar por Samaria ou vai continuar dando volta? O Espírito Santo está te perguntando: você vai passar por Samaria ou vai continuar dando volta? Você vai cumprir o chamado que Deus te chamou ou você vai continuar dando volta? Você vai cumprir o propósito que Deus colocou no seu coração ou você vai continuar dando volta? Vai passar por Samaria ou vai continuar dando volta? Vai conquistar vidas para o Senhor ou você vai conquistar somente coisas? Assim o Senhor te pergunta nessa noite: você vai cumprir o seu chamado ou vai ficar procrastinando? Amanhã eu vou, depois eu vou, parecendo dieta. Segunda-feira eu faço, segunda-feira eu vou na academia. Jesus está te perguntando hoje: você vai ou não vai? Você vai cumprir o seu chamado ou vai ficar dando volta? Qual o território que Jesus tem te dado para conquistar? Você vai passar por Samaria ou vai fazer como aqueles judeus, dar volta para não se contaminar? Nós somos luz dessa terra, nós somos sal dessa terra. Somos nós que temos que contaminar o povo lá fora e não o povo lá fora nos contaminar. Por isso nós precisamos de nos revestir da armadura do Senhor, da autoridade do Senhor, para irmos passar por Samaria. Aleluia! É necessário passar por Samaria. Samaria é um território que ninguém quer passar por lá, mas Jesus passou. E quando Jesus passou, houve salvação. Glória a Deus! Então, quando você passar por Samaria, vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver prodígios, vai haver sobrenatural. Mas Jesus conta com você. Jesus conta com você. Amém? É tempo de se arrepender. É tempo de orarmos, pedir perdão a Deus, porque nós temos passado por fora de Samaria. Aleluia. Talvez na sua família tenha alguém que está em Samaria,
no vício, na prostituição, nas drogas. Talvez no seu trabalho tenha alguém que está em Samaria, passando por lutas no casamento, e ela não conhece Jesus, e você tem o remédio. Talvez na sua escola, na sua faculdade, tem pessoas necessitando do remédio que você tem. A raiz de Jessé, a raiz que cura, a água da vida. A água da vida está dentro de você. Aleluia. Então é necessário que você saia, que você vá a Samaria. Aleluia. Glórias ao Senhor. Onde quer que você vá, tem sempre alguém que está em Samaria e necessita de uma palavra de salvação. E você, nós temos esta palavra: salvação, cura, libertação. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos orar de 2 em 2. Você vai orar pela sua irmã ou o seu irmão, está à sua direita, à sua esquerda.